Olá, pessoa lindíssima! Mais um episódio do Inova Podcast no ar. Eu, Milene Salomão, apresentadora. E para a gente não perder o costume, aproveita agora, nesse exato momento, segue o canal, curta, comenta, compartilha e aproveita essa gama de informações maravilhosas que a gente vai compartilhar a partir de agora com vocês. E por falar em inovação, claro que eu não posso deixar de falar de uma empresa que é uma sumidade em tecnologia com muita ciência associada para oferecer para o seu sorriso o que há de melhor no mercado de dental care. A New Dental Care, vocês vão observar que o tempo inteiro vai estar aparecendo aqui o QR Code, nesse cantinho aqui superior da nossa tela. Ela é uma empresa maravilhosa que apresenta os melhores produtos com os melhores insumos para confeccionar produtos para cuidar da sua saúde bucal do jeito que você merece, do jeito que você precisa. É o jeito muito especial, New Dental Care, de cuidar do seu sorriso. E vamos agora direto para o nosso tema. Dor é uma condição que ela acomete muitas pessoas, e obviamente é um dado subjetivo, mas a gente não pode de jeito nenhum negligenciar algo tão importante na saúde de todas as pessoas. E a ciência ela evoluiu já de uma maneira absurda em relação às possibilidades de se cuidar desse relato da dor trazida pelo paciente e, particularmente hoje, a gente vai aprender sobre técnicas minimamente invasivas e, como eu costumo brincar, tchau, adeus, dor, para tratar sobre esse tema tão importante, tão relevante e tão atual. Eu tenho um convidado aqui que, gente, eu não sei nem por onde eu começo para poder falar dele. Pense em um convidado que eu tenho um tempão tentando trazer aqui para o programa, mas finalmente tudo deu certo. E eu estou muito honrada e particularmente até um pouco emocionada de ter essa pessoa que eu tenho uma admiração absurda como profissional, como ser humano, que cuida dos pacientes com tanto carinho. Vocês precisam ver o nível de admiração, de carinho, de cuidado, de vínculo que ele estabelece com as pessoas que lhe confiam a saúde. Dr. Antônio Salomão, estou super honrada em tê-lo aqui participando desse episódio inaugural de 2026. Eu acho que, particularmente, eu não poderia começar o ano da melhor forma. Tê-lo inaugurando o primeiro episódio dessa segunda temporada agora, de 2026. Muito grata por ter aceitado o convite, por finalmente tudo dar certo e eu tê-lo aqui hoje conversando sobre esse importante assunto. Seja mais do que bem-vindo e sinta-se em casa. Eu que agradeço aqui a oportunidade, pelo convite do podcast Inova, de participar aqui um pouco, para falar aqui sobre saúde e bem-estar, com a nossa apresentadora aqui, Milene Salomão. Tá vendo? Deu certo, não foi? Deu certo dessa vez. Eu acho engraçado que as pessoas pensam que era muito fácil a gente organizar esse momento. Verdade, verdade, mas deu certo. Deu certo, que maravilha. Então, vamos direto ao ponto. Os cirurgiões, eles gostam de ter esse tipo de abordagem, então vamos lá, direto ao ponto. Define o que é cirurgia minimamente invasiva. Bom, primeiro vou me apresentar, Isso! Sou Antônio Salomão, ortopedista, especializado em cirurgias minimamente invasivas e cirurgião de coluna. Bem, cirurgias minimamente invasivas, foi a pergunta, não é isso? Isso. São procedimentos que a gente consegue realizar hoje através de pequenas incisões ou a gente utilizar orifícios já naturais do ser humano. Por exemplo, a boca. Os médicos utilizam o quê? Um pequeno tubo, lógico que existe uma tecnologia nesse tubo, que é introduzido pela boca do paciente e chega até o aparelho digestivo, que se chama endoscopia digestiva alta. Então, ou seja, esse cano entra pela boca, chega no estômago, identifica o que está acontecendo, em alguns casos ele pode até realizar o tratamento ou dar o diagnóstico para posteriormente entrar com o tratamento. Isso é um procedimento minimamente invasivo também. Ou o outro estilo é quando você faz pequenas incisões e realiza procedimentos cirúrgicos através dessas pequenas incisões. Ou seja, por exemplo, o paciente tem uma patologia no joelho, ele faz uma pequena incisão no joelho, coloca uma ótica na articulação do joelho, identifica o problema e resolve. Pode ser feito no tornozelo, pode ser feito na coluna. Na coluna é interessante
que está evoluindo muito hoje a coluna, através de pequenas incisões hoje, a gente também consegue identificar um problema e resolver esse problema através dessa pequena incisão. Coloca-se uma ótica, identifica o problema cirurgicamente e consegue fazer a solução também. É bem incrível mesmo perceber esse avanço tecnológico, né? Bem mesmo. Muito interessante. Há alguns anos atrás, eu acho que não é um tempo nem tão remoto assim, se faziam coisas muito maiores para se tratar o mesmo tipo de problema. Sabe uma coisa que eu sou bastante curiosa, assim, eu já li a respeito, mas queria que você explicasse para a audiência, o que é a medicina regenerativa? O que é isso? Pergunta super interessante. Houve uma evolução muito grande nessa linha de tratamento regenerativo. Então, assim, regenerativo é quando você consegue fazer com que o seu próprio corpo, de uma forma simplista, para explicar, o seu próprio corpo resolveu o problema. Então, assim, eu vou dar aqui 2 exemplos. Um exemplo de uma medicina regenerativa que a gente consegue fazer a nível ambulatorial, ou seja, a nível de consultório, e também a medicina regenerativa que a gente pode utilizar meios cirúrgicos. Tá. Eu vou por 2 técnicas para ficar mais fácil, porque é muito grande o número de técnicas que podem ser utilizadas. Por exemplo, a nível ambulatorial, ou seja, sem ser cirúrgico. Hoje existem equipamentos médicos, por exemplo, o CIS, que tem a capacidade de emitir ondas magnéticas para a região afetada e estimular a regeneração. Por exemplo, ele tem uma patologia na coluna. Essa técnica, a nível ambulatorial, consegue emitir ondas magnéticas durante 10 minutos, uma vez na semana, e tem a capacidade de estimular a produção interna de colágeno, células anti-inflamatórias, consegue ganhar massa muscular. Então, isso é um tratamento regenerativo, coisas que a gente não tinha antigamente e que consegue dar bem-estar ao paciente. A outra técnica, que seria cirúrgica, que eu vou dar um exemplo aqui, o BMA. O que é o BMA? Que se fala tanto hoje no meio médico. É a coleta de células-tronco, que a gente colhe através de uma pequena incisãozinha na região da bacia. A gente aspira essa célula-tronco, que é um sangue dentro da medula óssea, e a gente pega essa célula-tronco e coloca, por exemplo, no hiato sacral, que é na região da coluna lombar, que a gente consegue fazer com que essas células-tronco tenha a capacidade de estimular internamente a regeneração dos tecidos. Então, assim, os pacientes adoram isso porque existe o resultado, o paciente fica bem e que envolve pouco risco cirúrgico, que é o grande lance hoje da medicina, hoje é envolver pouco risco cirúrgico. Acho sensacional falar isso, a gente está falando de células bem pequenininhas, né? Que interessante esse nível de evolução para deixar tudo de uma maneira mais simples de ser executada para o próprio paciente. Sim. E falando em relação ao paciente, lógico que isso deve ter uma gama gigante de vantagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje, com a medicina regenerativa e com as cirurgias minimamente invasivas, a gente consegue resolver as patologias dos pacientes de uma forma rápida, ou seja, a gente consegue fazer um procedimento, por exemplo, uma endoscopia de coluna, que é uma cirurgia minimamente invasiva hoje que está para tratamento, por exemplo, de hérnia de disco. Se eu fizer essa cirurgia minimamente invasiva pela manhã, eu consigo dar alta ao paciente no final da tarde. Que maravilha isso. Ele sai andando do hospital, sem uso de muletas, sem uso de andador, sem dor, tá? Então, assim, e realmente eu vivo isso todos os dias. Eu costumo brincar que eu sou um cirurgião da antiga e da nova. Porque eu fui da época que se tratava hérnia de disco, quando era cirúrgico, com cirurgias tradicionais, abertas, em que o paciente, as horas de cirurgia eram 3, 4 horas de cirurgia, tinha que se colocar implantes, ou seja, placa, parafuso, pinos, pós-operatório UTI, 3, 4 dias, para depois ter alta e retornar ao trabalho após 3, 4 meses. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia dessa, faz de manhã, à tarde ele tem alta, sai andando, sem UTI, pós-operatório super tranquilo e retorna à sua atividade de trabalho. Eu acredito que os pacientes, né, os familiares também que dão assistência, enfim, devem ficar perplexos com a evolução. Porque você acabou de falar que você viveu o passado. Sim. E com o médico atualizado, que não para, obviamente, né, de melhorar, enfim, essa gama de conhecimento, você consegue aplicar todas essas técnicas tão modernas nos pacientes da atualidade. Antigamente, já que já falamos de passado, vindo para o momento atual, existia uma crença importante
dizendo que pacientes de idade avançada não era recomendado fazer cirurgias por conta do risco cirúrgico, enfim. E com essas técnicas, enfim, qual é a gama de possibilidades agora aplicadas para esse perfil de pacientes de idade já avançada? Isso é uma realidade realmente. Por exemplo, na minha área, né, por exemplo, na cirurgia de coluna, existe uma crença muito grande que pacientes idosos não podem realizar procedimentos cirúrgicos. Realmente isso é uma realidade antiga. E eu vivi isso realmente. Eu também não indicava procedimentos cirúrgicos há muitos anos atrás, devido aos riscos inerentes ao paciente idoso, né? Cirurgias grandes, riscos de infecção, pós-operatório UTI. Então, é uma realidade antiga. E muitos pacientes que têm essa faixa etária viveram isso nos consultórios. E hoje, com essa evolução da medicina, principalmente de 5, 6 anos para cá, mudou completamente a abordagem desses pacientes. Então, às vezes os pacientes chegam com a ideia antiga e quando a gente dá uma notícia que é viável resolver o problema deles, eles ficam muito felizes. Então, assim, realmente é muito bom participar dessa situação, porque os pacientes falam assim, poxa, mas me falaram anos atrás que eu não poderia realizar esse procedimento. Aí eu falo, realmente, com aquelas técnicas não valia a pena. Mas hoje vale a pena sim você fazer o seu procedimento com pouco risco e retornar à sua atividade diária de forma breve. Então, até hérnia de disco? Principalmente hérnia de disco. Então, assim, a hérnia de disco cirúrgica no paciente idoso, em alguns casos, pode sim realizar por via endoscópica. Então, assim, minimamente invasivo. A gente faz um procedimento desse em 30, 40 minutos, paciente com uma incisão de 1 centímetro e resolve o problema do paciente. E como é que seus pacientes ficam quando você fala que ele pode ser abordado com incisões tão pequenas, com técnicas tão modernas? Como é que eles se sentem com essa gama de possibilidades, como paciente? Eles ficam super satisfeitos, felizes. Primeiro ficam assim, perplexos, né? Porque eles ouviram a notícia que não podia antes e só lembram daquela questão das cirurgias abertas, com grandes... Aquela brincadeira, né, que sempre existe no meio médico. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Hoje mudou. Grandes cirurgiões, pequenas incisões. Então, assim, mudou completamente. Então, eles ficam satisfeitos porque, a depender da hérnia, né, lógico, tem que avaliar o caso, né? Cada caso é um caso. Mas grande parte desses casos que não podiam antes resolver de uma forma cirúrgica, pelos riscos, hoje a gente consegue fazer uma abordagem minimamente invasiva, com incisões de 1 centímetro, resolver o problema do paciente. Por exemplo, se eu fizer de manhã, à tarde ele vai para casa super satisfeito para a sua casa e retornar à atividade de trabalho, vida diária normal. Eu vejo como você se sente depois que você tem, né, essa coisa linda em relação ao ganho, ao sucesso dos casos de seus pacientes. Mas eu quero, isso o que eu vejo, eu quero que você diga assim, como médico, e um médico tão humano como você cria um vínculo tão importante com os pacientes, e é uma coisa tão natural, isso é seu. Como você se sente podendo proporcionar isso, sendo o meio de resolver essas coisas? Eu me sinto super bem, muito feliz. Eu chego em casa assim, com aquela sensação de dever cumprido, né? Que eu estou trazendo um bem ao próximo. E assim, isso não, aquela brincadeira que existe, isso realmente não tem preço. Você chegar em casa e saber que fez um bem ao próximo e de dever cumprido. Isso é muito visível. Comigo que tenho a oportunidade de te ver mais de perto, mas é visível também que eu percebo no seu Instagram como os pacientes reagem, as coisas que eles comentam. Eu acho muito interessante. Você tem uma fala interessante no seu Instagram. Fala assim, ele é o meu médico. Esse, né? Você tem... Existe, eu vejo assim, isso de uma maneira muito corriqueira. E é lindo de ver porque você realmente exerce a profissão com uma coisa que eu acho muito importante elementar, com paixão, né? Sim. Você tem isso como se fosse algo que fizesse parte mesmo das coisas que você veio realizar aqui na Terra. E isso transparece para quem vê de fora, para quem te acompanha de perto, para quem tem a grande oportunidade de ser cuidado por Dr. Salomão. Não é? Sim, isso é verdade. Assim, eu acho que eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai é médico, meus tios são médicos, meus primos são médicos.
As minhas filhas também estão fazendo medicina. Então, eu acho que isso vem um pouco desde a infância, né? Essa vivência, estar sempre próximo do meu médico. Então, acho que isso, de uma certa forma, levou a ter essa paixão pela minha profissão. E, realmente, eu acordo todos os dias com muita vontade de trabalhar, porque realmente eu gosto do que eu faço. É visível isso. Quer ver uma coisa interessante? Eu olhei no seu Instagram também. E você fez cirurgia endoscópica também. Eu queria que falasse um pouquinho. Esqueci de perguntar isso no início, você acredita? Muita coisa, né? Muita coisa, Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cirurgia endoscópica da coluna, particularmente. Sim. A cirurgia endoscópica da coluna chegou muito forte de 4 anos para cá como uma solução para muitos pacientes que não podiam fazer os procedimentos devido ao teto cirúrgico, ou seja, ele é um paciente que tinha problema cardíaco, problemas clínicos que não permitissem ele realizar o procedimento, porque as cirurgias de hérnia de disco eram cirurgias grandes, de grandes extensões, grandes cisões, ou os pacientes idosos também, pelo risco da cirurgia, não valia a pena você encarar o procedimento. E hoje a gente consegue fazer uma cirurgia endoscópica da coluna, que é uma cirurgia da coluna que a gente faz uma incisão de 1 centímetro, e realmente é 1 centímetro verdadeiro. A gente coloca uma ótica por essa incisão, chega até o local que está a hérnia de disco do paciente. Explicar também o que é uma hérnia, né? Sim, importante. Hérnia de disco é um pedaço do disco vertebral que sai do seu local de origem e comprime o estojo neurológico, que é o estojo que traz dor, a região da dor. A gente chega nessa região com muita precisão, porque a gente utiliza radioscopia, ou seja, itens que dão uma segurança para o ato cirúrgico. A gente chega na região da abordagem, enxerga tudo direitinho, a gente enxerga a hérnia, enxerga o nervo que está sendo comprimido, afasta esse nervozinho, a gente usa pinças muito delicadas e retira apenas o pedacinho do disco, que é a hérnia, que está comprimindo essa parte neurológica que traz dor ao paciente. É apenas isso. Não se coloca nenhum tipo de implante, nenhum tipo de fixação, hastes, parafusos, nada nesse sentido. A gente só tira realmente a causa do problema e resolve o problema com um pontinho ou 2. O paciente acorda após 1 hora, 6 horas após feliz o procedimento, feliz da vida, e vai para casa e tocar a vida dele. Eu lembro de um paciente, né, de um relato. Ele falou isso no seu Instagram na época. E feliz da vida, achando que já podia sair dali dançando, brincando, jogando bola e tal. O que é que você fala para esses pacientes? Porque imagina o que é conviver com a dor por muito tempo. Sim. O resultado é imediato, a percepção é imediata, sim, né? Sim. Vai com dor, volta sem. Mas esse paciente que quer sair sambando, dançando, jogando bola, o que é que você precisa falar para ele? Não, eu sempre fico brincando com eles, que eu também tenho que dormir também, entendeu? Ele está bem, mas vamos segurar um pouquinho. Né? Eu também sou um pouco da antiga, né? Que eu gosto do resguardo, né? Eu sou uma mistura do médico mais novo com o mais antigo. Graças, né, a Deus. Então, assim, eu solicito a ele, eu peço a ele que segure um pouquinho a onda, falo com os familiares, para eles ficarem mais em casa, pelo menos 7 a 10 dias. Mas a gente sabe que eles fazem muita coisa sem a gente saber. Mas pelo menos eu durmo mais tranquilo, entendeu? Você vai mais tranquilo, né? Porque eu tenho que dormir também. Eu já vi uma vez você dando assistência por telefone e falando assim, meu Deus, segura a filha, não me lembro mais se foi a filha, a esposa ligando, eu disse, não, pelo amor de Deus, segura um pouquinho que ele acabou de sair do centro, o paciente feliz da vida com o resultado. Muito porque eles falam, pô, doutor, eu fiquei muito tempo em casa parado, eu quero retornar à minha vida. Eu explico, sim, você vai voltar, fique tranquilo, mas deixa assim, a fase da cicatrização, né, da pele, dos tecidos. Isso requer 7 a 10 dias, um pouquinho de resguardo, mas também não é nada de ficar deitado, né? Mas claro. Evitar pegar peso, muita escada, mas aos poucos retornar à vida normal. Eu já te vi fazendo isso também, é bem interessante e é algo que nos deixa muito felizes como profissionais da saúde, né? O paciente, ele retoma as suas atividades, né? Bem-estar, qualidade de vida, restabelecimento da saúde, de fato. Uma pergunta básica aqui, ó. Tudo isso dentro da medicina é minimamente invasiva e direcionado para a coluna, particularmente, serve tanto para questões crônicas quanto agudas? Sim, sim.
Por exemplo, existe, só para a gente tentar entender um pouquinho, que a pergunta fica muito ampla, né? Então, assim, por exemplo, existem as hérnias de disco traumáticas e existem as hérnias de discos degenerativas. Qual a diferença? A traumática, por exemplo, o paciente caiu de uma queda de altura e fez uma hérnia pelo trauma. Ou a hérnia degenerativa, que aí dá uma dor aguda, como você falou, é um momento agudo. Ou aquela hérnia degenerativa, que é da dor crônica, porque ela começa devagarzinho, pequena e vai crescendo ao longo dos anos. Então, é a diferença da dor aguda para a dor crônica. A crônica é mais de 3 meses de dor e a aguda é pontual. Então, todas as duas, a gente pode fazer o procedimento minimamente invasivo para solucionar. Tanto a hérnia traumática, que é aquela hérnia que teve um trauma e ela apareceu, rapidamente você consegue, na mesma semana, resolver o problema, o paciente fica logo bom, toca a sua vida normalmente. Ou aquele paciente que tem a dor crônica, aquela hérnia foi crescendo ao longo dos anos, pelo processo degenerativo, você também resolve da mesma forma, com um procedimento minimamente invasivo, ele também passa a dor do paciente, passa as limitações, e ele vai tocar a vida dele normalmente também. Doutor Antônio Salomão, que alegria entrevistá-lo. Eu vou tocar nesse assunto, não tem jeito. Sim. Eu vejo que você tem uma gama também muito grande, que você gosta de trabalhar de uma maneira muito interativa com os fisioterapeutas, Sim. com educadores físicos. Sim. Eu vejo que você tem uma troca muito grande Sim. com a equipe que dá suporte e que eles também são fãs de Dr. Salomão. Eu acho lindo também essa forma como você trabalha. Sim. Né? Eu acho que o tratamento médico, principalmente o ortopédico, a gente não trabalha sozinho, porque o paciente, por exemplo, o fisioterapeuta fica mais tempo com o paciente do que comigo, independente se o tratamento é cirúrgico ou clínico. Então, assim, ele está mais próximo do paciente no dia a dia do que eu. E eu costumo dizer que 50% do tratamento é comigo e 50% é com o fisioterapeuta. Então, assim, e também com o educador físico, Isso. porque com a medicina moderna hoje, com as evoluções dos artigos científicos, a gente percebe que o importante é ganho de massa muscular, tá? Que a gente não pode deixar, com a evolução do tempo, as pessoas evoluindo com sarcopenia. O que é sarcopenia? O pessoal fala tanto hoje de sarcopenia. Sarcopenia nada mais é do que perda de massa muscular durante os anos, porque as pessoas não tinham antigamente, a verdade é essa, a cultura da atividade física. Então, assim, o fisioterapeuta tem um papel dele na reabilitação do paciente, que é muito importante essa interação com ele, porque como ele está no dia a dia, ele vê pequenos detalhes que às vezes eu não estou vendo. E ele fala comigo, eu escuto, entendo o que ele está querendo me comunicar, e eu também dou um retorno para ele. Eu sempre tenho cuidado de fazer um relatóriozinho pequeno, bem objetivo, e eles também têm comigo, da gente se falar. Porque eu vejo muito essa troca. Essa comunicação é muito importante para o paciente. O objetivo é a melhora do paciente. E após essa fase da reabilitação, normalmente o grande objetivo é a academia. Então hoje eu também tenho uma relação muito boa com os educadores físicos. A gente divide opiniões, assim, ninguém é o dono da verdade, tá? Isso é importante, principalmente na área dele. Eu gosto muito de ouvir o educador também. Isso é um traço muito importante da forma como você trabalha, acho. Porque eu sou médico, né? Então, assim, ele é educador físico. Então, assim, ele tem questões da parte, né, do ganho de massa muscular, que às vezes ele entende até um pouco mais do que eu. E eu costumo ouvir eles e a gente entra sempre num acordo, tá? Isso é ótimo. Então, assim, o importante é sempre o fim, que é o bem-estar do paciente. Então, hoje é o mais importante, essa interação com os multidisciplinar, né? Com os colegas. Pois Exatamente. Doutor Salomão, mas estou tão contente, sabe, de estar fazendo a abertura de 2026 com sua presença, que assim, por mais que eu descrevesse em palavras, eu não conseguiria dizer o tanto que eu estou feliz mesmo pela oportunidade de tê-lo aqui agora, fazendo parte dessa entrevista, desse bate-papo, né, do Inova Podcast. E vou te dar um presente assim mais do que especial. Eu sei que você já sabe que eu convivo com tudo isso, porque amo o que é bom. Gosta ou não gosta do que é bom? Muito. Como é muito. Sei disso. Gosta ou não gosta? Sei bastante. Só gosta do que é bom, né? Sim. E aqui, produtos de primeira grandeza. Eu sei que você já usa tudo isso, eu sei disso.
mas são os produtos da Neo Dental Care. E como tem um creme dental aqui também, tudo com baixa abrasividade, princípios ativos de primeira grandeza. Então eu tenho maleleuca, eu tenho um monte de coisa na composição disso aí. Tem um ácido hialurônico, mas, ó, eu vou pegar esse do cenário, tá certo? Tá certo. É do cenário, viu, gente? Mas vou te dar esse presente especial aqui, porque você viaja o tempo inteiro e é muito importante a gente ter praticidade. Então aqui tem uns tabletes, eu não vou abrir, né, porque ele está vedado, mas para você poder fazer uso e ter uma higienização oral com maior praticidade. Muita ciência, muita tecnologia nisso aqui, presentão, tá certo? Agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no podcast, me senti muito bem recebido por você, pela sua grande equipe que está aqui por trás, né, dos bastidores, e foi muito bom. Viu? Muito obrigada, até a próxima. E para você que nos assistiu e ficou aqui até agora, olha que maravilha, olha quanta coisa linda e fantástica vocês puderam aprender, o tanto que a medicina evoluiu para cuidar da dor, da forma como você merece, da forma como você precisa, e com cirurgião, obviamente, de primeiríssima categoria. Eu acho que eu sou a maior fã dele. Tá bom? Um beijo bem grande, até a próxima oportunidade. E não se esquece, olha de novo aqui no canto superior da tela, o QR Code do InovaPod 10, no qual você vai poder adquirir produtos de primeira grandeza para cuidar da sua saúde bucal do jeito que você merece, do jeito que você precisa. Beijo bem grande, até a próxima. E como estamos no início de 2026, que o seu ano seja precioso, repleto das melhores coisas que a vida pode lhe oferecer. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.